Imagine acordar uma manhã com o mundo transformado em um pesadelo. Criaturas vagam pelas ruas, a escuridão cobre o céu e o terror toma conta de cada alma. Isto não é apenas ficção, é a profecia ganhando vida. Você já se perguntou como os sinais do fim dos tempos estão se manifestando ao nosso redor? Bem, não procure mais. Das guerras e da fome ao engano na nossa vida cotidiana, os avisos são mais altos do que nunca. Mas não perca a esperança. Aqueles que permanecem firmes na fé encontrarão paz em meio ao caos. Então compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. De onde você é e como Jesus fez milagres em sua vida? Lembre-se, Jesus está com você e Ele irá abençoá-lo. Imagine-se numa encruzilhada num mundo em rápida mudança, onde reina a confusão e a verdade se torna um bem raro. Os líderes espirituais emergem de todos os cantos, alegando uma visão divina, mas as suas mensagens parecem estranhamente desligadas dos ensinamentos de Cristo. Este, meu amigo, é um cenário sobre o qual Jesus alertou profundamente, uma época em que o engano se entrelaçaria fortemente na estrutura da sociedade, desviando sutilmente muitos sob o pretexto de iluminação espiritual. O cerne da advertência de Jesus, conforme articulado em Mateus 24, 4, 5, é um lembrete vívido para permanecer vigilante. Cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estas palavras não foram ditas para incutir medo, mas para cultivar o discernimento. A era anterior ao retorno de Cristo seria marcada não apenas por tumultos visíveis, mas por um engano espiritual insidioso que atinge o coração e a mente. O que torna esses enganos particularmente potentes é a sua sutileza. Eles não gritam, eles sussurram. Eles não nos forçam abruptamente a sair do caminho. Eles gentilmente cutucam. Esta geração enfrenta um cenário espiritual onde a verdade e a falsidade aparecem muitas vezes indistinguivelmente misturadas, tornando a necessidade de visão espiritual mais crucial do que nunca. O apóstolo Paulo repetiu esta preocupação em 2 Tessalonicenses 2:3, antecipando uma grande apostasia, um abandono generalizado de crenças fundamentais. Este afastamento da verdade não ocorre no vácuo. Surge em resposta a ensinamentos que, superficialmente, podem parecer alinhados com Cristo, mas distorcem fundamentalmente a sua mensagem. Consideremos os falsos profetas modernos, aqueles cujas palavras transbordam carisma, mas carecem da essência dos ensinamentos de Cristo. Eles prometem prosperidade sem arrependimento, bênção sem o peso da cruz e iluminação sem a luz do Evangelho. É uma doutrina atraente, que fornece uma forma de esperança, mas que se desvia perigosamente da verdade sacrificial que Jesus incorporou. Esses líderes são especialistas em misturar um mínimo de verdade com um dilúvio de erros, tornando os seus ensinamentos palatáveis e enganosos. O barômetro espiritual que Paulo descreve em 1 Timóteo 4:1 também aponta para um tempo em que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isto é mais do que uma retirada passiva. É um envolvimento ativo com falácias que se disfarçam de verdades superiores. No contexto de hoje, isto pode manifestar-se através de várias filosofias da nova era, teologias progressistas, ou mesmo dentro da própria igreja, quando a tradição supera a verdade. Na era digital, onde a informação está ao nosso alcance e novas doutrinas se espalham pelas plataformas com uma velocidade sem paralelo, o desafio cresce. Os crentes são bombardeados com vozes que desviam o foco da mensagem duradoura do Evangelho. Estas vozes, muitas vezes revestidas de vernáculo religioso, pregam um Deus que se conforma aos desejos mundanos, em vez de um Deus que transforma os indivíduos através da sua verdade e graça. Você pode se perguntar, como faço para navegar neste campo minado espiritual? A chave é o discernimento, enraizamento nas Escrituras e uma devoção inabalável à oração. É fundamental defender todos os ensinamentos, por mais reconfortantes ou lógicos que pareçam, contra a verdade inabalável da Palavra de Deus. A igreja primitiva
foi elogiada por examinar diariamente as Escrituras para verificar os ensinamentos que recebia. Atos 17:11. Este também é o nosso padrão. Garante que permaneçamos amarrados à própria fonte de luz que expõe a escuridão. Além disso, a comunidade é sua aliada nesta jornada espiritual. Cercar-se de irmãos crentes que priorizam a autenticidade na fé pode fornecer uma proteção contra o engano individual. Dentro desta comunidade, a responsabilidade e a sabedoria partilhada servem como âncoras, mantendo os crentes firmes contra as multidões da falsidade. À medida que o próximo capítulo explora o fascínio dos sinais e maravilhas, uma ferramenta frequentemente explorada pelo inimigo para enganar até mesmo os eleitos, mantenha-se firme neste fundamento. Lembre-se de que nem todo milagre traz a impressão digital de Deus. A sabedoria exige atenção plena para distinguir as obras divinas das artimanhas enganadoras dos impostores espirituais. Nesta era de complexidade e de enganos espirituais sutis, sobre os quais Jesus nos alertou, comprometamo-nos a caminhar com os olhos bem abertos, abraçando a verdade com um coração indiviso. Que nunca troquemos esta verdade pelo conforto momentâneo trazido por falsas esperanças e que a nossa dedicação a Cristo permaneça inabalável. Imagine se encontrar em um mundo onde o sobrenatural parece cotidiano. Milagres tão extraordinários como transformar água em vinho ou curar doenças incuráveis estão sendo realizados à vista de todos. Esses eventos fenomenais, por mais fascinantes que sejam, não decorrem do divino, mas das ilusões orquestradas por um inimigo habilidoso em enganar. Esta manipulação do milagroso constitui uma estratégia central do falso profeta e do anticristo, à medida que reúnem seguidores através de sinais e maravilhas que são tudo menos celestiais. A Bíblia fornece uma visão profunda sobre como essas maravilhas enganosas poderão operar nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo adverte sobre o iníquo, cuja presença será de acordo com a atuação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Aqui, o apóstolo enfatiza que nem toda ocorrência sobrenatural deve ser aceita como evidência de intervenção divina. Tais maravilhas, embora deslumbrantes, carecem das verdades espirituais fundamentais para a fé cristã, e em vez disso, atraem as pessoas para uma falsa sensação de segurança e admiração que não conduz à salvação, mas sim à morte. A criação destas ilusões é um movimento calculado do anticristo e do falso profeta, conforme detalhado em Apocalipse 13, 13 e 14. Descreve uma época em que o mundo testemunhará o fogo a ser derrubado do céu, um acto que apenas assegura ainda mais a fidelidade a estas figuras de engano. Tais eventos são meticulosamente planejados para evocar admiração, obscurecendo a realidade espiritual com o espetáculo. Apelam ao desejo do extraordinário, de sinais que parecem confirmar o favor divino, mas estes sinais estão repletos de falsidades que redirecionam a fé de Deus para o homem, um facsímile científico do poder divino. Isto leva-nos a considerar os dias de hoje. Um cenário repleto de influenciadores espirituais, prometendo iluminação e poder, muitas vezes divorciados da verdade bíblica. Muitas figuras contemporâneas articulam mensagens envoltas no encanto linguístico e no carisma espiritual que são esmagadoramente atraentes, mas fundamentalmente enganosas. Eles se envolvem no que pode ser considerado feitiçaria moderna, não por meio de truques manuais, mas por meio de ideias e ideologias que afastam os crentes dos principais ensinamentos bíblicos. A sua mensagem ressoa num mundo já preparado para abraçar a espiritualidade individualizada em detrimento do biblicismo coletivo, um cenário que cultiva aberrações de fé e não ocorrências de fé verdadeira. O discernimento, portanto, é crucial nestes tempos turbulentos. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus adverte que muitos alegarão ter profetizado e realizado maravilhas em seu nome, mas não serão reconhecidos como justos. A mensagem aqui é clara. Deus deseja obediência e fé em vez da admiração cega pelos milagres. Os milagres deveriam confirmar a fé e não suplantá-la. A comunidade cristã
deve munir-se de acuidade espiritual, assegurando que as suas crenças estão firmemente enraizadas nas verdades bíblicas e não no fascínio passageiro do espectáculo. Contudo, este discernimento não é fácil. Requer um compromisso profundo e inabalável de conhecer a palavra de Deus e de procurar a orientação do Espírito Santo, que é o verdadeiro revelador da sabedoria de Deus. Os seguidores são incentivados a testar os espíritos, conforme recomendado em 1 João 4:1, garantindo que o que parece milagroso esteja alinhado com o que é biblicamente aceitável e espiritualmente edificante. Enquanto aguardamos a parousia, o regresso triunfante de Cristo, torna-se essencial cultivar uma fé que resista a reivindicações e sinais extraordinários. Na preparação, os crentes devem nutrir as suas vidas espirituais, dedicar tempo à oração e ao estudo, e envolver-se numa comunidade que enfatize a responsabilidade e o crescimento baseados em princípios bíblicos. Este envolvimento garante que, quando confrontados com as grandes ilusões do inimigo, os crentes permaneçam firmes, inabaláveis pelas areias movediças dos milagres enganadores que prometem muito, mas apenas provocam desilusão espiritual. Em última análise, o poder dos falsos sinais e maravilhas depende da sua capacidade de distanciar os corações de Deus, erguendo véus que obscurecem a verdade. No entanto, no âmbito da fé genuína e do discernimento cultivado, estes véus podem ser rasgados, revelando o amor inabalável e a verdade de Deus. O desafio reside não apenas no reconhecimento, mas na escolha consistente de alinhar o pensamento, a doutrina e a ação com o padrão divino estabelecido por Cristo. Este alinhamento constitui a âncora contra as marés do engano, preservando a integridade da fé no meio do espectáculo da maior ilusão do inimigo. Imagine acordar em um mundo onde cada escolha, movimento e até mesmo pensamento parecem governados por forças invisíveis, mas profundamente sentidas. Isto não é mera ficção, mas uma realidade que se revela à medida que os sistemas tecnológicos e globais se alinham de formas anteriormente inimagináveis, criando um cenário mundial perfeitamente preparado para a ascensão do Anticristo. É uma orquestração inteligente, um sistema de controlo tão enganador e expansivo que os seus fios atingem todos os aspectos da vida, desde os meios de comunicação que consumimos até as estruturas políticas e econômicas que definem a sociedade. Nesta esfera de influência, a tecnologia é ao mesmo tempo transformadora e controladora. Muitas vezes ficamos maravilhados com os rápidos avanços na inteligência artificial e nas comunicações digitais, elogiando as conveniências que eles trazem. Contudo, o lado negro desta evolução tecnológica revela um mecanismo de vigilância e manipulação sem precedentes. Considere a onipresença dos dispositivos inteligentes. Cada sussurro em sua casa é potencialmente capturado. Cada ação online é meticulosamente registrada. Este nível de vigilância, subtilmente normalizado, prepara-nos para controlos mais rigorosos disfarçados de inovações de segurança ou conveniência. Apocalipse 13, 16, 17 fala de uma época em que ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca, uma profecia assustadora que sugere controle econômico. O mundo digital está lentamente a manifestar este potencial, à medida que os sistemas financeiros dependem cada vez mais de moedas digitais e pontuações de crédito, ligando de forma única o poder econômico à identidade digital. Embora estas inovações proponham facilidade de utilização, também estabelecem silenciosamente as bases para o controle sobre aspectos fundamentais da vida. A política desempenha o seu papel nesta teia complexa, onde as ideologias mudam subtilmente a bússola moral da sociedade. Através da aparente progressividade, as normas antes enraizadas na verdade bíblica caem em compromisso, confusão e ambiguidade moral. Tal como Isaías 5:20 adverte, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, testemunhamos a inteligente inversão de valores onde a luz se transforma em trevas, mascarando ainda mais a natureza enganosa do controlo sistêmico que enreda a humanidade. Esta transformação sociopolítica
é muitas vezes orquestrada através dos meios de comunicação que moldam habilmente as crenças sociais. Os ciclos de notícias, as plataformas sociais e o entretenimento bombardeiam-nos continuamente com informações, confundindo os limites entre a verdade e o engano, até que muitos já não conseguem distinguir entre a voz de Deus e a persuasão do mundo. Os meios de comunicação social, com o seu domínio do controlo narrativo, redirecionam as opiniões e paixões coletivas, abrindo caminhos para longe da verdade espiritual, ao mesmo tempo que mascaram esta tendência como iluminação ou progresso. A economia global entrelaçada com dinâmicas políticas e avanços tecnológicos condiciona gradualmente as massas a aceitarem o controle centralizado, empurrando para um sistema prevenido pela profecia bíblica. Como Daniel 8:25 declara, ele fará prosperar o engano e se considerará superior. Esta visão profética sobre a natureza do engano subjacente à futura governação global reflete-se hoje na forma como o contentamento com o controlo e a regulação centralizados é cultivado silenciosamente, alimentado com promessas de segurança e prosperidade que inevitavelmente ecoam a dependência e a perda de autonomia. A convergência destes elementos, tecnologia, política, economia e meios de comunicação social, facilita um ambiente propício ao compromisso espiritual. Uma sociedade enredada nesta teia questiona doutrinas antigas e verdades espirituais. Gradualmente, a fé pode desgastar-se sob o peso da aceitação cultural e da redefinição social, abrindo caminho para que a agenda do anticristo seja prontamente adoptada. A consciência destas dinâmicas é vital para manter a integridade espiritual, permitindo que o verdadeiro discernimento separe a verdade divina do crescente engano global. Cada maravilha tecnológica, estratégia política ou inovação econômica deveria provocar um regresso à sabedoria das Escrituras. O equilíbrio é fundamental. Embora estes sistemas ofereçam progresso e facilidade genuínos, eles também podem prender sutilmente a alma incauta, enredando ainda mais corações e mentes em cadeias de controle mais sutis veladas como avanço. Este cenário que se desenrola exige vigilância e um retorno à verdade bíblica, exortando os crentes a cultivarem a consciência espiritual. Permanecer firme na fé, em meio a mudanças sociais tão profundas, torna-se fundamental. À medida que o mundo se aproxima do cumprimento destas antigas profecias, reconhecer e resistir ao compromisso espiritual constitui um testemunho da crença devota, encorajando aqueles que não se intimidam com o poder dos sistemas enganosos do mundo a aderirem a uma verdade mais elevada. Em última análise, o que parece uma mera conspiração nas sombras está se tornando realidade à vista de todos. A sutileza de seu desvelamento faz parte de sua maestria. No entanto, uma alma ancorada na verdade e no discernimento bíblico pode perceber as correntes aparentemente invisíveis e escolher a libertação em vez da escravidão. Isto requer um retorno intencional às Escrituras, usando a sua luz para expor a escuridão do engano disfarçado de progresso e prosperidade da nova era. À medida que o cenário está preparado para o cumprimento profético, o apelo à vigilância espiritual torna-se cada vez mais alto. A firmeza na fé iluminará o caminho através deste engano cuidadosamente planejado, guiando os crentes para longe da armadilha e em direção à verdade divina. Imagine por um momento um mundo onde a confusão reina suprema. Uma teia emaranhada de meias-verdades e sussurros enganosos percorre a vida das pessoas, confundindo os limites entre o bem e o mal. Este não é um futuro distópico distante. É uma realidade que se revela em traços sutis a cada dia. O livro do Apocalipse, com as suas imagens vívidas e advertências proféticas, convida-nos a despertar os nossos sentidos espirituais e a preparar-nos para tempos em que o engano se disfarçará de verdade. No meio deste caos que se desenrola, o seu espírito é chamado a elevar-se, com o discernimento como sua luz orientadora. O discernimento não consiste apenas em diferenciar o certo do errado. Envolve uma profunda acuidade espiritual, uma capacidade
de perceber a verdade subjacente sob o brilho superficial das mensagens mundanas. Trata-se de ver com os olhos da fé, de ouvir com os ouvidos atentos ao sussurro de Deus em meio à cacofonia do mundo. A Bíblia, na sua sabedoria intemporal, enfatiza continuamente a importância do discernimento. Em 1 João 4:1, somos exortados: queridos amigos, não acreditem em todo espírito, mas experimentem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui a necessidade de questionar, avaliar e ser cauteloso torna-se primordial. É um chamado para protegermos nossos corações das insidiosas correntes de engano que procuram derrubar nossa fé. O discernimento não é uma observação passiva, mas um esforço ativo que exige envolvimento e compreensão. Nosso mundo oferece inúmeras vozes clamando por atenção. A mídia divulga narrativas projetadas para moldar percepções. As tecnologias criam realidades imersivas e as ideologias disputam a supremacia, cada uma reivindicando a verdade. Estas não são apenas distrações triviais. Eles fazem parte de um engano mais amplo e astuto, destinado a entorpecer nossos sentidos espirituais. No entanto, o discernimento leva não apenas ao reconhecimento, mas também à resiliência. Como Provérbios 4:23 exorta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. O seu coração, o centro da sua vida espiritual, torna-se fortalecido com a verdade, guiado pelos princípios bíblicos. O discernimento ajuda você a avaliar o que entra em seu coração, garantindo que isso esteja alinhado com a verdade da palavra de Deus, e não com a moral flutuante da sociedade. Quando caminhamos com discernimento, permanecemos firmes contra a maré das pressões culturais e das manipulações emocionais. Tornamo-nos, como instrui Romanos 12:2, transformados pela renovação das nossas mentes, não mais nos conformando com os padrões deste mundo. Esta transformação alimenta uma fé inabalável, uma convicção ardente, que nos guia mesmo quando sombras de dúvida ameaçam obscurecer o nosso caminho. Em meio a um mundo que pretende levar você a uma fé morna, o discernimento exige um compromisso vibrante com as verdades bíblicas. É um convite para viver a sua fé com paixão, recusando-se a ceder ao conforto da complacência. À medida que o mundo tenta redefinir a moralidade, o discernimento ancora você nas verdades imutáveis das Escrituras, oferecendo clareza e direção. Mas como cultivamos esse discernimento? Começa com a palavra. O envolvimento regular. Com as Escrituras aprofunda a sua compreensão, aguçando a sua capacidade de detectar o engano disfarçado de verdade. Continua buscando a Deus em oração, pedindo-lhe que ilumine o seu caminho, que abra os seus olhos e encha o seu coração de sabedoria. A comunidade também desempenha um papel crucial. Cerque-se de irmãos que o encorajam e desafiam, afiando ferro com ferro, como sugere Provérbios 27:17. Apoiem-se mutuamente em oração, estudo e responsabilidade. Deixe que a sabedoria coletiva das Escrituras e a comunidade de fé o guiem no discernimento, garantindo que você permaneça no caminho estreito que conduz à vida. O apelo ao discernimento não é um caminho solitário. É algo que empreendemos, juntos extraindo força do Espírito e uns dos outros. Como Jesus advertiu em Mateus 24:24, aparecerão falsos messias e falsos profetas, realizando sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Esta previsão assustadora não pretende inspirar medo, mas sim preparar. O discernimento nos equipa para neutralizar esses enganos, para reconhecer o falso e nos apegar ao verdadeiro. Nesta jornada espiritual, o discernimento servirá de bússola, guiando-os através das tempestades e guiando-os rumo à paz e à verdade encontradas em Cristo. Este dom, aperfeiçoado através da oração, das Escrituras e da comunidade, permite-lhe navegar num mundo inundado de mentiras, enquanto a sua vida permanece como um testemunho da verdade inabalável. À medida que avançamos, abracemos este apelo ao discernimento com renovado vigor e compromisso, determinados a ver através das mentiras e apegar-nos à verdade que nos liberta.